Então vamos falar um pouco sobre estadiamento. Antes de falar propriamente do conceito de estadiamento, temos que relembrar que o estadiamento ele representa a ponta da seta quando a gente faz a investigação das alterações que porventura possam ser câncer de boca. Então a gente tem sempre que lembrar que esse estadiamento ele pode ser deflagrado quando muitas vezes a prevenção não é eficiente, quando essa detecção precoce das lesões pré-malignas também não é evidente, a melhor possível, quando muitas vezes o diagnóstico, tanto clínico e histopatológico, não é convencionado de forma também eficiente. E muitas vezes esse estadiamento ele vai ser proposto quando esse diagnóstico, tardiamente ou precocemente, é encaminhado para o profissional médico. Porque geralmente, né, ou na maioria das vezes, sempre, quem faz essa avaliação clínica do doente, portador de câncer de cavidade oral, câncer de boca ou de qualquer outro câncer do corpo, é o profissional médico. Então, ter em mente que o estadiamento representa o ponto final dessa investigação é de extrema importância, porque a partir daí o indivíduo vai ter o tratamento adequado para aquela alteração, né? Para aquela alteração de natureza, obviamente, de neoplasia maligna. Então, quando a gente pensa em estadiamento, a gente tem sempre que lembrar que antes poderia ser evitado essa fase se tivesse uma boa prevenção e uma detecção precoce dessas lesões. Então, o que é estadiamento? Então, o conceito de descrever uma doença por meio de uma classificação em estágios ou pela extensão da doença foi introduzida lá em 1929 pela Liga das Nações, hoje conhecida como OMS. Então, descrever de forma muito simples e resumida a doença, agrupando ela em casos com características semelhantes, ou seja, padronizando, categorizando com base na extensão da doença, faz com que o estadiamento seja necessário e seja uma alternativa de tratamento mais eficaz. Então, o que vem a ser esses códigos? Porque geralmente são utilizados códigos alfanuméricos que permitem o acréscimo de valores na medida da necessidade, contendo um significado de maior ou menor envolvimento ou severidade da doença. Então, geralmente os estadiamentos ele usa scores, né? Ele usa números ou letras para representar de que forma a doença está se manifestando naquele quando se faz aquele diagnóstico inicial. Então, no formato de códigos alfanuméricos, é mais fácil entender em qualquer idioma em que fase da doença o paciente está. Então, essas informações padronizadas sobre o estadiamento de tumores torna possível a comparação desses dados dentro do hospital, dentro do município, dentro do estado, dentro do país e em vários países. Então, ter essa padronização com relação às neoplasias malignas é interessante e importante para se ter essa padronização da forma de tratamento. Então, a forma mais utilizada pela OMS foi estratificar essa doença através desses códigos para então ter um tratamento mais padronizado para aquele tipo de alteração ali presente. E por que classificar esses tumores? Então, a classificação é uma organização da relação entre os casos de cada grupo de neoplasias que existe no corpo. Então, elementos devem ser considerados em qualquer sistema para a classificação de tumores, em qualquer estadiamento que se adote. Porque isso é outra coisa importante, né? Existem vários critérios, várias classificações de estadiamento, a depender do país, a depender do tipo de tumor, a depender de vários parâmetros que a gente tem que saber, principalmente seguindo os critérios como localização primária e tipo da histologia do tumor,
tamanho do tumor, invasão e extensão tumoral para tecidos regionais ou distantes, envolvimento para linfonodos regionais, metástase à distância e também o número de tumores primários, ou a multiplicidade destes, né? Então, todos esses critérios se reúnem para se, de fato, utilizar aquele estadiamento dependendo do tipo de tumor encontrado no corpo, né, de um modo geral. E quais razões são importantes para se estadiar esses tumores? Então, reforçando, é importante porque serve como um guia no auxílio para a tomada de decisão sobre o tratamento a ser administrado ao paciente, na avaliação do prognóstico de um caso em comparação com os outros casos similares, porque muitas vezes existe isso. O fator individual, o fator do paciente frente àquele tumor maligno e com relação ao estudo comparativo dos casos que existem na população. Então, essa classificação consegue parametrizar e comparar de forma muito clara isso. E também mecanismos de comparação de resultados de diferentes procedimentos terapêuticos, isso também é extremamente interessante. Então, alguns tratamentos funcionam para um grupo de pacientes, outros não, a depender também do estadiamento. E isso pode ser diferente ou se padronizar no mesmo hospital ou em estudos colaborativos entre hospitais. Então, por isso que padronizar de forma simples através desses códigos alfanuméricos é importante para se ter uma terapêutica mais padronizada de fato, né? Mais homogênea dentro da individualidade do paciente e também de como a doença se manifesta naquele grupo de pessoas. Porque muitas vezes o paciente pode ter aderência ou não ao tratamento, né, dependendo, obviamente, da biologia do corpo, como cada pessoa responde. Então, qual o principal sistema de classificação dos tumores? Né? O principal sistema de classificação de tumores utilizado para registro de câncer é o vinculado pela American Joint Committee on Cancer dos Estados Unidos, num sistema conhecido como TNM. Então, a intenção desse comitê de estadiamento clínico, juntamente com essa associação americana, é justamente dar critérios e notações de agrupamento por estágios, a fim de publicar essa gradação, esses códigos alfanuméricos, através desse comitê americano, e daí então padronizar. E essa padronização vai refletir em esforços comparativos feitos pelos comitês nacionais de classificação de TNM e TNM para alcançar uniformidade neste campo. Então, de anos e anos, essas associações todas aqui se reúnem para atualizar esse sistema, o TNM, que a gente vai estudar mais à frente como ele é proposto, para de fato ter essa padronização. E daí, se preconizar critérios tanto de tratamento quanto de prognóstico para aqueles tumores ali investigados. Então, o câncer de cavidade oral, o câncer de cabeça e pescoço, aqui no Brasil, ele segue esse sistema de classificação. O adotado para essa área específica do corpo, principalmente a área de cabeça e pescoço, é o sistema TNM. E como seria conceituado esse sistema TNM? Então, o sistema TNM ele tem regras gerais, onde, para descrever a extensão anatômica da doença, tem por base a avaliação de 3 componentes, onde o T representa a extensão do tumor primário, onde o N representa tanto a ausência ou presença de linfonodos regionais e o M representa a ausência ou presença de metástase à distância. Então, através desses 3 critérios básicos, eu consigo fazer o estadiamento clínico a partir dessas características aqui mencionadas. Então, atualmente, desde 2010, não sofreu muitas mudanças durante esse tempo. O sistema TNM de classificação clínica
é esse aqui atribuído para os cânceres de cavidade oral. Então vejam que o T tem uma gradação alfanumérica, indo de T a T4. Isso representa o tamanho do tumor no momento do diagnóstico. N quer dizer os linfonodos regionais, que também tem uma gradação alfanumérica, que vai de 0, 1, 2, com variações de vogais, dependendo basicamente do lado que esses linfonodos vão estar relacionados com o tumor localizado naquele antímero. Então, pode ser homolateral ou ipsilateral ou contralateral, e também o tamanho desse linfonodo. Então, veja que tem essas características. E muitas vezes, através da metástase, que a gente vai atribuir dois conceitos alfanuméricos, que é o M0 ou o M1, sendo o M0 ausência de metástase à distância e M1 presença de metástase à distância. Vale lembrar que metástase é o termo vinculado, né, à formação de células oriundas do tumor primário num local mais distante do corpo. Então, isso acontece na cavidade oral, tanto de forma primária como a metástase propriamente dita. Então, dá um exemplo para vocês. Alguns outros tipos de câncer, como por exemplo, câncer de rim, câncer de mama, né, eles podem, câncer de fígado também, eles podem dar metástase para as outras áreas do corpo. E um dos locais que a gente pode encontrar é a cavidade oral. Obviamente que numa proporção muito pequena. Isso se manifesta 1 a 2% em média. Ou então, o próprio câncer de cavidade oral, sendo um tumor primário, ele pode promover metástase para outras áreas do corpo, principalmente o sistema ósseo, principalmente o esqueleto. São o local de preferência, geralmente para as metástases oriundas da cavidade oral. A partir daí, desse estadiamento, através desse código alfanumérico, eu posso então, através desse conjunto de associação do tamanho do tumor, do número de linfonodos e de metástases, fazer o estadiamento clínico básico, que pode cursar com essas 4 variantes aqui: estádio 1, 2, 3 e 4. Então vejam que quanto maior o tumor, quanto maior o número de linfonodos presente e quanto a presença de metástase, esse estádio ele vai aumentando. E isso identifica de forma muito simples e prática que, ao passo que o estádio aumenta, que esse grau de estadiamento clínico aumenta, eu tenho um pior prognóstico para o paciente. Ele cursa com a doença mais grave, obviamente, né? Então, a depender dessa classificação alfanumérica, eu posso inferir em estádios da doença. E através desses estádios, eu consigo traçar, muitas vezes, o tratamento para esse paciente. Essa classificação de tumores proveniente daquela associação americana, que faz essa classificação, o sistema TNM, ele representa a classificação clínica pré-tratamento. Então, de fato, através de biópsia, diagnóstico inicial e um exame clínico muito específico do paciente, a gente vai conseguir fazer toda essa gradação. E outras formas de estadiamento, elas podem acontecer e podem ser utilizadas. Na cavidade oral, por exemplo, a gente pode também fazer outro critério de estadiamento, que seria o estadiamento PTNM, que é a classificação histopatológica pós-cirurgia. Então, muitas vezes, quando o tumor, no tratamento, através do sistema TNM, é indicado para fazer cirurgia, logo após a remoção daquela peça cirúrgica, eu também consigo fazer um estadiamento próprio pela peça cirúrgica removida através desse sistema chamado PTNM, que é a classificação histopatológica.
o que corresponde ao estadiamento patológico, que tem por base as evidências conseguidas antes do tratamento, complementadas ou modificadas pela evidência adicional conseguida através da cirurgia e do exame histopatológico. Embora mais exato, só é aplicável em tumores operáveis, ou seja, aqueles que têm indicação cirúrgica. É bom sempre falar nessa gradação pós-cirúrgica, porque muitas vezes as lesões podem ficar muito pequenas e precisa, e na biópsia inicial eu removo a lesão toda. Então isso às vezes acontece, fazendo com que o dentista fique um pouco inseguro. Removi a lesão toda, e agora? Eu já tratei o paciente? Não. Muitas vezes ele passa por um outro tempo cirúrgico para ver se aquela lesão tem margens livres. E daí eles fazem a inserção desse novo estadiamento pós-cirúrgico. Ver se aquela lesão tem margens livres. Ver se o paciente realmente não tem nenhuma célula que se desprendeu ali daquela biópsia. Então reúne muitas vezes isso. Em outros casos, muitas vezes, os médicos lançam mão de, antes da cirurgia, fazer uma radioterapia. Muitas vezes o tumor diminui. Ou fazer uma quimioterapia. Muitas vezes também o tumor pode diminuir. Ou então fazer uma imunoterapia, que é o tratamento mais moderno que temos hoje para câncer. Então, esse sistema PTNM, muitas vezes ele se faz pós-cirurgia e geralmente é aplicado para aqueles tumores que de fato requer tratamento cirúrgico. Os outros que não têm tratamento cirúrgico, que está fora dessa possibilidade, a gente não pode aplicar esse tipo de estadiamento. Eu vou confessar para vocês que esse conteúdo ele é um pouco complexo, e de fato é, né? Muito complexo. Entendê-lo e sempre estudá-lo se torna intrigante, porque se vocês forem ler nos livros, isso pode ter variações a depender do tipo do tumor que a gente estuda, né? Então, por isso que outras classificações são propostas. Na região de cabeça e pescoço, o feijão com arroz é o sistema TNM, como eu expliquei, daquela forma mais simples. Mas outros sistemas podem ser utilizados para esse tipo de alteração. Então vamos lá, avançar um pouco aqui, ó, a lembrar, por exemplo, um sistema mais moderno que a gente pode também lançar mão é a investigação do linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo a receber a drenagem linfática do tumor. Então, muitas vezes ele é avaliado no ato cirúrgico. Então, vocês vão perceber, se receberam os pacientes oncológicos, muitos tiveram um carcinoma de células escamosas no ápice de língua e fizeram o esvaziamento cervical, porque naquele caso ele foi estadiado para o linfonodo sentinela também, ali especificamente. Então, muitas vezes os indivíduos chegam com a região do pescoço ressecada, removida esses linfonodos sentinelas. Então, esse grau de complexidade, de fato, né, e esse grau de conhecimento tão exacerbado é destinado praticamente para o profissional médico realizar, porque de fato ele tem essa formação, né, tem esse estudo para fazer toda essa complexidade da indicação do sistema TNM. Então, estadiamento ele é exclusivo do médico. Então, ele que vai implementar. Obviamente, para quem trabalha com oncologia oral, tem que entender, tem que saber porque foi instituído, né, aquele estadiamento lá. Tá? Então, uma coisa muito interessante que vai acontecer na maioria das vezes dos pacientes, principalmente nos carcinomas de cavidade oral em região de língua e soalho de boca, é a ressecção do linfonodo por conta do linfonodo sentinela, que foi aquele primeiro linfonodo a receber a drenagem linfática do tumor. Então, ele tem células oriundas do tumor primário ali presente. Outras categorias de estadiamento podem ser criadas, a depender também de localizações do corpo. Por exemplo,
tem um sistema chamado FIGO, que é muito utilizado com o pessoal da ginecologia e obstetrícia. Tem também classificações propostas para o carcinoma de colo e reto, carcinoma de próstata, carcinoma de mama. Então, para várias áreas do corpo, mas cabeça e pescoço, o critério mais utilizado é o sistema TNM, com essas subvariações, que é o PTNM, pós-cirurgia, e muitas vezes a busca do linfonodo sentinela, fazendo essa gradação de PNX, que é o linfonodo sentinela que ele não pode ser avaliado, não foi encontrado. O PN0, ausência de metástase em linfonodo sentinela, e o PN1, que metástase em linfonodo sentinela. Então, esses linfonodos são removidos e identificados através da análise anatomopatológica, obviamente. Então, aqui eu vou estar trazendo para vocês imagens clínicas, mostrando para a gente a natureza de extensão dos tumores. Então, no sistema TNM, durante o exame físico, quando a gente tem um diagnóstico de câncer, a gente consegue inferir o T, né, a gradação do T, pelo tamanho do tumor. Então, aqui é um tumor de T1 na região de palato, então a gente consegue ver uma úlcera importante, de bordas endurecidas, localizadas aqui na região do palato. Temos aqui outra lesão mais importante, vegetante, na região de soalho de boca, já com a gradação de T2, por conta, desculpa, do tamanho do tumor. Aqui outro importante, vejam que a lesão ela já está mais uberante, tem vários tipos de apresentação clínica. Aqui, olha, vejo uma tumefação, vejo uma ulceração importante aqui, uma úlcera, vejo bordas endurecidas, vejo necrose. Esses pacientes com certeza sentem dor. Então aqui já é um paciente com T3, estadiamento T3. E para finalizar, já com a disseminação maior em quase toda a região de dorso de língua. Veja que também tem características clínicas bem extensas e importantes. Então, esse estadiamento aqui para T seria T4. Então, vejam que a depender do tamanho, a gente consegue fazer a gradação inicial pelo sistema T. Outra coisa que a gente também consegue perceber é através da palpação da cadeia de linfonodos do pescoço. Então, muitas vezes é fácil perceber linfonodos, muitas vezes quando os pacientes estão em estágios T4 e T3. Muito fácil perceber linfonodos sem precisar de um exame complementar mais específico. E a metástase não tem jeito. Tem que ser rastreamento médico através de exames mais específicos, como o PET scan, que é o que eu vou falar agora. Então, como é que a gente faz o estadiamento, né? Como é que o médico faz o estadiamento desse sistema TNM? Como ele é realizado? Então, através do exame físico, então eu consigo ver através de sinais e sintomas do tumor primário, saber a extensão que ele tem. Consigo também, através de exame físico, palpar aqueles linfonodos, saber seu tamanho, saber se está fixo, móvel, se é endurecido e por aí em diante. E consigo também, através de exames de imagem, como raio-x, tomografia, ressonância, ultrassom e PET scan, se eles fornecem informações precisas sobre a localização e disseminação da doença. Aí com isso eu tenho aí, muitas vezes, com esses exames complementares, a confirmação do linfonodo e também da metástase. Outros fatores também podem afetar o estadiamento da doença, como, por exemplo, o grau histopatológico do tumor. Então, muitos médicos, oncologistas ou cirurgiões de cabeça e pescoço adotam uma classificação da OMS que se destina basicamente a 3 parâmetros, que são os carcinomas pouco diferenciados, contendo características clínicas histopatológicas, típicas, moderadamente diferenciados e bem diferenciados. Muitas vezes, quando a gente tem o laudo, a gente coloca lá no laudo dos cânceres de cavidade oral, carcinoma, células escamosas. Quando ele passa pelo estadiamento,
muitas vezes se faz a gradação sendo utilizado esses parâmetros aqui, com essas características aqui, como por exemplo, células imaturas, se as mitoses são típicas ou atípicas, se existe ceratinização, né, que são aquelas pérolas de ceratina, certo grau de pleomorfismo também, se tem pouca, se a arquitetura do tecido é semelhante ao padrão normal do epitélio escamoso. Então, essa classificação muitas vezes se une àquele estadiamento que a gente falou aqui anteriormente, para dar então ter uma estratégia de tratamento e também de diagnóstico. Lembrando que quanto pouco diferenciados, quando tem essas alterações aqui, ó, melhor é para o câncer, né, para o prognóstico. Outra coisa que também vai contar o tipo da célula, onde ele está localizado. Então, geralmente tem a ver muito com a drenagem linfática. Então, os carcinomas de língua e soalho de boca, por terem uma associação maior com a drenagem linfática da região, são o que a gente tem que ter mais cuidado, obviamente, para se ter um entendimento desse estadiamento. A partir daí, podemos traçar mais ou menos o prognóstico do paciente pela taxa de sobrevida. Então, essa taxa de sobrevida, ela vai discutir de forma padronizada o prognóstico do paciente. Isso em linhas gerais, porque muitas vezes se estabelece o critério individual do paciente referente à sua história médica. Mas muitas vezes a gente utiliza essa taxa de sobrevida para se instituir um prognóstico para o paciente. Então, desde 2018, o INCA informa essa padronização de taxa de sobrevida através do Instituto Nacional do Câncer, onde ele consegue fazer o rastreio de sobrevida dos pacientes com diagnóstico de cavidade oral durante 5 anos. Então, muitas vezes, ele usa tanto o critério localizado do tumor, depois do tratamento, regional e à distância. Então, é importante o estadiamento, para ver se o linfonodo estava reativo, saber se tem metástase. Então, veja que essa padronização do sistema TNM vai refletir basicamente no prognóstico da condição do paciente, né? Através desses 4 tipos aqui. Então, em termos práticos, o que é que isso tem a ver? É um percentual que é dado. Então, por exemplo, esse estágio aqui, 4 de língua, de 0 a 26%. Isso quer dizer que 26 de cada 100 pacientes têm uma sobrevida pior durante aqueles 5 anos que ele tem o diagnóstico, culminando no seu tratamento. Então, quanto maior esse estágio de sobrevida, pior é para o paciente, né? Então, veja que quando eles têm um estágio 4, a depender da localização anatômica, né, esse percentual ele tende a aumentar. Então, vejam que 26% tem uma sobrevida menor. 26% dos pacientes tem uma sobrevida menor comparado quando a gente tem a localização anatômica na região de língua. Então, quanto maior esse estágio com relação ao sítio primário, corresponde que a sobrevida dele durante aqueles 5 anos vai ser pior. Então, a gente tem, por isso que a gente utiliza, né, a localização daquele tumor, que forma ele é disseminado, né, a regionalidade que ele está se distribuindo através dos linfonodos e também se ele vai emitir metástase. Então, isso sugere que geralmente os cânceres de cavidade oral localizado na língua, eles têm um prognóstico pior, porque eles têm uma taxa de sobrevida muito baixa, 26%. Assoalho de boca, isso também já aumenta, ó, 15%, né?
Então tem uma taxa de sobrevida de 15%, quer dizer que bem ruim, bem baixa. Mas isso é em termos gerais. Isso não representa é, individualmente cada caso, né? Então é sempre bom olhar para cada caso. Mas vejam que a localização anatômica, o estadiamento quanto maior, reflete basicamente na sobrevida que o doente tem. Então, dentre os cânceres de cavidade oral, a gente pode afirmar que o de rebordo gengival tem 10%. Já os de palato, por ser uma região mais superior, tendo uma drenagem linfática, digamos que pobre, né, quando comparado com o soalho, tem um percentual de sobrevida maior, né, 30%. Fazendo com que o paciente não chegue nessa fase, né, de estadiamento e essa sobrevida de 5 anos, algumas campanhas e leis são instituídas no nosso país. Então a gente tem a lei de 2015, a lei 13.230, que institui a Semana Nacional de Prevenção do Câncer de Boca, que geralmente ela é vinculada à primeira semana de novembro. A gente tem também o Dia Mundial de Luta contra o Câncer, que é no dia 4 de fevereiro. Aqui no Rio de Janeiro, existe uma lei estadual, que é a Lei 5.045 de 2007, que tem que marca o dia 7 de março como Dia Estadual de Luta contra o Câncer de Boca. Temos também o mês de julho, chamado Julho Verde, que o dia 27 lembrado, né, o Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço. E o dia 31 de maio é o dia de combate ao câncer bucal, porque nesse dia também é lembrado, né, o Dia Mundial de Combate ao Fumo. Isso desde 1987. Então veja que são criadas formas de prevenção, campanhas, para tentar fazer com que os pacientes não venham a ter o diagnóstico de câncer e, consequentemente, terem um estadiamento e, consequentemente, uma sobrevida ruim, né, dependendo desse diagnóstico de câncer de cavidade oral.